Olá, tudo bem? Como está você? Como está a sua família? Seus amigos? Se sentindo atribulado, se sentindo aflito, passando por dificuldades, mas o que eu quero compartilhar com vocês, eu quero estudar com vocês, é algo que nos traz paz, nos traz refrigério, né? Vamos falar sobre as boas novas do reino, compreender aquilo que o Messias veio nos trazer do Pai. Bom, eu tenho feito vídeos, mas pouco falado sobre as parábolas nesses vídeos. Então ontem eu lendo esse texto aqui de Mateus capítulo 3, me deparei com várias parábolas, que nesse capítulo aqui tem no mínimo umas 6 parábolas. E 3 parábolas que eu quero frisar mais aqui, elas estão interligadas, que é a do semeador, do joio e do trigo, e a parábola do grão de mostarda, né? A semente de mostarda. E tem outras pequenas parábolas também nesse capítulo. Mas o mais importante é a gente entender que o Messias sempre, quando ele esteve em carne, ele falou em parábolas. E esse capítulo aqui eu já deixei até no aberto aqui, ó, no verso 34, Mateus capítulo 13, verso 34, tá? Para mostrar para vocês. Olha lá, tudo isso Yahushua falou por parábolas às multidões. Sem parábolas ele não lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, pronunciarei coisas ocultas, escondidas, né? Desde a fundação do mundo. Então o Messias, ele, quando falava às multidões, era sempre em parábolas. Então nós vamos ver que aqui nesse... A gente vai ler o texto aqui, vamos estudar o texto. Eu vou dividir esse vídeo para não ficar muito longo, cansativo. Eu vou falar primeiro da parábola do semeador. Depois eu faço mais 1 ou 2 vídeos falando da parábola do joio e do trigo e falando da parábola do grão de mostarda. Bom, vamos ler aqui. Naquele dia, Yahushua saiu de casa e se assentou junto ao mar. E ajuntaram-se perto dele tantas multidões, de maneira que ele entrou num barco e se sentou. E toda a multidão ficou na praia. Então o Messias, como tinha muita gente, ele se sentou num barco, né, ali à beira-mar. E as multidões ficaram em volta dele ali, ouvindo o que ele tinha para dizer. E ele lhes falou muitas coisas por parábolas. Ele disse: eis que o semeador, aqui é a primeira parábola, saiu a semear. E enquanto semeava, caiu parte das sementes junto ao caminho. E vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas quando o sol surgiu, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. E outra parte caiu em boa terra e rendeu frutos, um 100, outro a 60 e outro a 30. E ele complementa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui termina a parábola. O Messias, ele explica essa parábola, mas muitos não conseguem compreender quem é essa semente, o que é essa semente. Ali nós vemos 4 tipos de sementes. E nós vamos ler aqui para baixo: quem semeia a palavra é o Messias, Yahushua. Ele semeou, mas em 4 tipos de solos diferentes, né? Ou seja, 4 tipos de pessoas, cada uma reage de um jeito com a palavra. Vamos seguir o texto aqui. Então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que falas
a eles por parábolas? Então os discípulos questionaram: por que você fala às multidões de parábolas? E ele lhes respondeu: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a quem tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo a eles por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: de fato ouvireis, mas não entendereis, de fato vereis, mas não enxergareis. Porque o coração desse povo está insensível, com seus ouvidos dificilmente ouvem, e seus olhos fecham, a fim de não haver que seus olhos vejam, seus ouvidos ouçam, seus corações entendam e se arrependam, e eu os cure. Mas benditos são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, aqui o Messias já está falando daqueles que não entendem, que não compreendem, porque eles têm os seus corações endurecidos. Então ele já está falando das pessoas que estão ligadas àquela semente, aqueles 4 tipos de semente que ele falou em parábola. Os irmãos reflitam, não só vamos ter esse estudo aqui, mas depois reflitam, parem, leiam, releiam, peçam para entendimento para vocês lerem. Se vocês forem desses que vêm, vocês vão conseguir enxergar, porque tem uma passagem que diz: bata a porta e lhe será dado, busque e encontrará. Mas agora, se você não busca, como você vai encontrar? Se você não bate a porta, como você não vai ter respostas, né? Então, existem esses 4 tipos de pessoas, que são as sementes. E o Messias, ele nos mostra quem são essas sementes, né? Porque a mensagem, as boas novas do reino vai chegar a essas pessoas, tem chegado a essas pessoas. Mas o Messias, na explicação dessa parábola da semeadura, ele deixa claro o que acontece com cada pessoa. Vamos seguir aqui. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, mas não viram, e desejaram ouvir o que vós ouvistes, mas não ouviram. Portanto, ouve vós a parábola do semeador. Então agora ele vai começar a explicar a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino, as boas novas do reino, que o Messias veio trazer, e não entende, se lembra que isso aqui é a primeira semente junto ao caminho, ele vai falar depois. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então a pessoa não entende, né? E o maligno vem. Quem é esse maligno? Esse maligno, às vezes a pessoa quer fazer disso um ser, né, espiritual, seja lá, para jogar até as suas culpas. A gente vê muitas pessoas falando: não, é culpa do diabo, é culpa do Satanás, é culpa do maligno, por isso que eu faço isso. E as pessoas não procuram se projetar, não procuram se arrepender, não procuram, elas procuram justificar os seus erros, não assumir os seus erros. Então aí que tá. Então por que ele arranca? Porque foi semeado junto ao caminho. Aqui fala que foi arrebatado rápido, né? Fala lá que é o pássaro que vem e come essa semente. Muito rápido. Porque vamos colocar aqui um ditado popular: entra pelo ouvido e sai pelo outro. É bem essa forma mesmo. Então, por que o maligno? Porque esse sistema, esse mundo, ele é mau, né? Então o ser humano, ele tem se entregado a isso, a malignidade. Então tem feito coisas que vão
contra o Criador. Então ele tem se entregado a isso, a perversidade, a maldade, né, aos seus próprios desejos. É isso que o Messias está mostrando aqui. Aí o segundo tipo de pessoa ele fala: e o que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Em vez disso, dura um pouco, mas quando vêm as aflições e as perseguições pela palavra, se tornam infiéis. Aqui é muito claro de novo. Esse segundo, ele recebe, ele aceita a mensagem, mas ele não consegue permanecer na mensagem, ele não tem raiz. Então ele acaba se afastando, né? Ele acaba saindo. Por quê? Porque a gente sabe que aqueles que querem fazer a vontade do Pai, aqueles que dão ouvidos ao Messias, vai ser perseguido, vai ser atribulado, porque o mundo em massa ele vai contra o Criador. Nós temos que andar na contramão desse sistema. Agora, muitos dizem que estão na contramão, mas na verdade eles fazem as mesmas coisas, vivem da mesma forma. Às vezes muda só a capa, mas o conteúdo é o mesmo. Vamos lá, seguindo. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Esse ouve a palavra, presta bem atenção. Ele ouve, mas a ansiedade com o tempo presente e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica sem dar fruto. Então, é uma árvore seca. O espinho, ele abafa. Por quê? Porque o espinho... Bom, vou comentar aqui. O espinho, ele é as tribulações desse... Aqui está falando, né, desse tempo, desse mundo, desse sistema. Então, ele é mais ou menos parecido com a segunda semente, né? Por quê? Mas esse aqui, ele se aprofundou mais na palavra, ele ouve mais a palavra, mas chega um tempo que ele abandona isso. Isso aqui, se lê lá Ezequiel, capítulo 18, se não me engano, está falando que não adianta você viver uma vida inteira em prol e fazendo a vontade do Criador, mas no final você praticar obras iníquas, um erro. Ele fala em contrapartida aquele que tem a sua vida desregrada, comete erros, mas ele se arrepende no final da sua vida, ele tem a redenção através do Messias. Bom, mas seguindo aqui, vamos falar da última semente, da semente boa, né? Mas a que foi semeada em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra. Então a gente tem que ouvir e entender. E a gente ouvindo e entendendo, o que acontece? Dá. E o que dá e produz fruto. Então você ouvindo e entendendo, você vai dar fruto. Uns 100, outros 60 e outro 30. Então, não tem que se preocupar do quanto de fruto você vai produzir, mas que você produza fruto, que não seja uma árvore seca, que você faça a vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Eu vou encerrar por aqui, depois eu vou falar sobre, aqui ele vai começar a parábola do joio e do trigo. Então aí lá no segundo vídeo, que eu vou falar da parábola do joio e do trigo, eu já vou fazer uma interligação, e depois a gente fala também da parábola do grão de mostarda. Então isso tudo está ligado ao reino eterno, tá bom? A semente, ela tem que cair no solo, ela tem que morrer, aí sim, entenda, como uma ressurreição. Então ela ressurge de uma pequena semente, uma árvore, e essa árvore que produz frutos, tá bom? Um forte abraço a todos os irmãos, reflitam nessa parábola, e vou fazer o próximo vídeo falando da parábola do joio e do trigo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.